Nessa aula eu vou trazer as crianças ricas em fantasia e as crianças pobres em fantasia, que estão ligadas às dinâmicas do pensar, e mais precisamente à esfera do pensar que diz respeito à memória, às lembranças. Então aqui a gente está falando de uma habilidade em receber as coisas, as imagens ali do mundo e poder guardar isso, para então depois resgatar quando fizer sentido, para poder concatenar os pontos e formar os conceitos. A ideia aqui é lembrar aquilo que a gente quer lembrar e esquecer aquilo que a gente não quer registrar, que a gente não precisa guardar. E aí quando a gente consegue lidar bem com esses dois pontos, a gente tem um equilíbrio nessa dimensão aqui do pensar. E as crianças ricas em fantasia e as crianças pobres em fantasia, elas não conseguem equilibrar essa esfera e aí cada uma pende aqui para um lado. Então, o que acontece com as crianças ricas em fantasia? Quando essas crianças captam o mundo, quando elas percebem tudo e enviam essas informações, essas percepções para o sistema metabólico guardar, para que daí depois isso possa ser acessado novamente como uma memória, como uma lembrança, isso não tem sucesso. Então, só que o sistema metabólico das crianças ricas em fantasia, ele não consegue segurar. E ele fica enviando de volta para o sistema neurosensorial todas as informações, todas as percepções, tudo aquilo que ela captou. E isso causa um certo barulho interno ali, porque essas informações elas ficam perturbando, ficam atormentando a mente da criança. E isso pode gerar até uma certa ansiedade, porque elas não se esquecem facilmente das coisas. Os assuntos, as coisas que elas vivenciam estão sempre presentes ali. Isso pode até gerar uma certa obsessão ou uma compulsão nessas crianças, por conta da ansiedade de ter que lidar com tanta informação que elas não precisam, que elas não estão prontas ali para lidar. Então, são crianças que não conseguem silenciar-se internamente, para que os espaços ali possam se abrir para outras coisas entrarem. Essa vida do pensamento para as crianças ricas em fantasia é uma vida bastante agitada. As informações que elas deveriam estar mais adormecidas, mais quietinhas ali, e aí aparecer só quando elas fossem chamadas, fossem acessadas, essas informações ficam pipocando o tempo inteiro na cabecinha dessas crianças. E aí já as crianças pobres em fantasia, elas estão no outro polo, mas elas também não têm uma boa memória, elas também não têm uma boa lembrança. Só que os motivos pelos quais essas crianças não têm uma boa memória são outros. Então, diferentemente da criança rica em fantasia, que as lembranças ficam subindo ali, ficam pipocando o tempo todo, as crianças pobres em fantasia, elas têm dificuldade em acessar essas memórias. Então, quando as informações, as percepções chegam nessas crianças e vão para o sistema metabólico, parece que elas se perdem por lá. E aí a criança não consegue acessar novamente, ela não consegue resgatar. Essa informação não fica mais disponível para ela. Então, é uma criança que esquece muitas coisas, ela não se lembra das coisas. E isso pode gerar uma angústia nessas crianças, porque elas precisam se lembrar das coisas ali, mas elas não conseguem. Elas podem, inclusive, achar que elas são burras, que elas não conseguem aprender, porque as coisas não ficam, as coisas não se consolidam ali na memória dessas crianças. E é legal a gente falar aqui que existe uma tendência observada pela medicina antroposófica da gente ter mais meninas como crianças pobres em fantasia. Então, como aqui a gente está falando com mulheres, vale a pena a gente se atentar a isso, a essa tendência aqui, essa tendência feminina de apresentar características de crianças pobres em fantasia. As crianças pobres em fantasia, por acreditarem muitas vezes que elas não são boas o suficiente, que elas não são espertas, que elas não são inteligentes para aprender, elas podem desenvolver uma angústia, podem desenvolver uma insegurança, e isso pode resultar muitas vezes numa baixa autoestima, que pode ser muitas vezes destruidora e até mesmo agressiva. Até mesmo nas relações, elas acabam se colocando um pouco nesse lugar, nessa posição. Elas se baseiam muito aqui, essas crianças, no pensamento dos outros. É aquela famosa Maria vai com as outras. E aí nessas duas polaridades aqui do pensar, então as crianças ricas em fantasia e as crianças pobres em fantasia,
o grande desafio que elas têm é a vida interior. E essa vida interior tem tudo a ver com as nossas lembranças, com as nossas memórias, com aquilo que a gente aprende sobre nós mesmas. Então, nossas crenças acerca da gente, acerca da nossa vida, da nossa história. Bom, esses foram os 6 tipos constitucionais das crianças. Eu espero que você tenha conseguido escutar tudo que eu falei aqui, se observar, acolher a sua criança, identificar um pouco algumas tendências de você hoje em dia como mulher adulta e que podem ter vindo dessa fase da infância. E aí assim, eu espero que você possa ter ampliado um pouquinho mais a consciência sobre você mesma, tá bom? A gente se vê no próximo módulo.